Hoje é o último dia do ano e não poderíamos encerrar 2023 de outra forma senão com um verdadeiro banquete cinematográfico, proporcionando a vocês uma seleção exclusiva de filmes que podem ter passado despercebidos para muitas pessoas, mas que definitivamente merecem sua atenção antes da virada. Quer saber quais são? Fica aí que volto com 10 deles para você. Olá, cinéfilos e série maníacos de plantão. Tudo bem com vocês? Eu sou a Gabi e esse é o Pode Ver Sem Medo. Se você está em busca de filmes que podem ter escapado do seu radar ao longo do ano, mas que são verdadeiras pérolas dignas de serem descobertas, você está no lugar certo. Galera, essa não é uma lista de melhores filmes do ano, hein? Neste vídeo, vou destacar filmes de 2023 disponíveis na Netflix, que talvez você tenha deixado passar. Afinal, somos semanalmente bombardeados com lançamentos em tudo quanto é plataforma, não é mesmo? Eu sei. Vida de cinéfilo não é fácil. Mas calma, ainda há tempo de mergulhar nesses incríveis enredos antes do relógio bater meia-noite. Então prepare-se para uma maratona cinematográfica de despedida do ano, porque tem algumas recomendações imperdíveis para compartilhar com vocês. E tem para todo gosto, viu? Para começar, eu tenho Mixed by Ari, que é uma das joias escondidas na Netflix. O filme narra a época da gravação e disseminação ilegal de mixtapes, aquelas coletâneas gravadas em fitas cassetes, na Itália durante a década de 80. Enrico Fratasio é um jovem aficionado por música que anseia em ser um DJ. Ari decide, junto com seus irmãos, produzir mixtapes com diversos gêneros musicais, como forma de criar um estilo próprio. Com o sucesso das gravações caseiras, não demora muito para a atividade criativa, porém ilegal, chamar a atenção das autoridades italianas. O filme conseguiu uma aprovação de 100% no Rotten Tomatoes. Não tem como deixar de ver. Seja Você Mesma é uma produção turca, uma comédia romântica para jovens e adultos. Acompanhamos a história de Merve, uma jovem turca que escolheu levar uma vida boêmia. Contudo, o maior prejuízo que poderia acontecer em sua vida chegou. Prestes a ser despejada após seu pai falir financeiramente, ela precisa trabalhar para ganhar o próprio dinheiro e pagar as contas. Em um novo emprego, Merve acaba se envolvendo em uma situação complicada com seu chefe, que pode levar a um desfecho inesperado. O filme segue explorando temas como autenticidade, superação e busca por realização pessoal. Tudo isso de uma forma leve e cativante que vale a pena você conferir. Camaleões, protagonizado pelos astros Benício Del Toro, Alicia Silverstone, Frances Fisher e Justin Timberlake, nos traz um bom e sólido filme de detetives à moda antiga. Um detetive casca-grossa é encarregado de investigar o assassinato de uma jovem corretora de imóveis. A cada passo dado, Nicole se envolve numa rede de mentiras e conspirações que tem efeito revelador sobre sua própria vida. Ainda que tenha passado longe do gosto da crítica, o roteiro é muito bem escrito. Todos os personagens são interessantes e o filme te mantém constantemente tentando adivinhar quem é o culpado. Se você gosta de mistérios, esse aqui não vai te decepcionar. Leo é uma animação que surpreendeu. Feita para pais e filhos, cativou o público de todas as idades, com Adam Sandler na voz do velho lagarto Leonard. Ao descobrir que só tem mais um ano de vida, ele bola uma fuga para aproveitar o tempo que lhe resta. Quando os alunos descobrem que ele é capaz de falar, Leo utiliza ensinamentos adquiridos com décadas de aulas para aconselhar as crianças em assuntos estudantis e pessoais. E aprendemos com ele que todos nós precisamos de um pequeno Leo em nossas vidas. Guia de Viagem para o Amor é uma encantadora comédia romântica que vai aquecer seu coração. No Vietnã a trabalho, uma agente de viagens americana conhece um guia de turismo charmoso que mostra a ela o lado bom de uma vida de aventuras. Com uma trama leve, divertida e repleta de momentos românticos, essa comédia é o refúgio perfeito para aqueles que buscam uma escapada do cotidiano. Guia de Viagem para o Amor é tão agradável que não será demais supor que ao final do filme, antes mesmo dos créditos rolarem, você já estaria planejando sua próxima viagem de férias para o Vietnã. Vai por mim! Conferência Mortal
é uma comédia de horror da Suécia. Não é apenas engraçado, é um slasher completo. Uma conferência para a formação de equipes de funcionários municipais transforma-se num pesadelo quando acusações de corrupção começam a circular e atormentar o ambiente. Ao mesmo tempo, uma figura misteriosa começa a assassinar os participantes. Os elementos slasher são verdadeiramente brutais e as mortes muito criativas, pois esse assassino não desiste, tornando o filme um excelente exemplar do gênero que surpreendeu. E todos os dias ouvimos falar de pessoas sendo enganadas por telefone, com roubos monetários ou de identidade cada vez mais frequentes. O filme Na Palma da Mão retrata os perigos do acesso às informações que temos no celular de forma bem sombria e surpreendente, e cheia de reviravoltas. A vida de uma mulher vira de cabeça para baixo quando um homem perigoso encontra um celular perdido e começa a seguir tudo o que ela faz. É um filme que te prende e te intriga. É um lembrete aterrorizante do quanto dependemos de nossos telefones celulares. Então aproveita o momento e dá uma melhorada naquela senha 1234, hein, que você tem aí no seu telefone. Vai, corre lá! E não poderia faltar uns zumbis nessa lista, com 100 coisas para fazer antes de virar zumbi. Um filme japonês que não decepcionou. Intimidado pelo chefe, Akira era só mais um funcionário explorado. Mas tudo que esse homem precisava para finalmente se sentir vivo era um ataque de zumbis. Ele apresenta uma lista de 100 coisas que deseja fazer antes de se tornar um zumbi, incluindo limpar sua casa, acampar em sua varanda, e se propõe a completar sua lista de desejos. E o que se desenrola a partir daí é uma tentativa de sobrevivência, mas cheia de surpresas pelo caminho. Esse filme é diversão garantida. Quer uma inspiração? Então segura essa. Temos aqui um filme baseado em uma história real, Nayad, que conta a notável história da atleta Dayana Nayad, que aos 60 anos de idade, com a ajuda de sua melhor amiga e treinadora, compromete-se a realizar o sonho de sua vida: nadar 110 milhas em mar aberto de Cuba até a Flórida. Esse filme é uma odisseia emocionante e realmente inspirador. Muitos conhecem a Marcha pela Liberdade, organizada por Martin Luther King nos anos 60. Mas poucos conhecem a história de Bayard Rustin, conselheiro do ativista que foi uma das importantes vozes contra o racismo nos Estados Unidos. Para relembrar sua importância, a Netflix lançou o drama biográfico Rustin, estrelado por Colman Domingo, que inclusive foi indicado ao Globo de Ouro por esse papel. No ano de 63, o ativista negro Bayard Rustin se torna o principal organizador da Marcha de Washington, liderada pelo pastor Martin Luther King. O evento se torna um marco para a luta dos direitos civis, uma história que mudou o mundo. Pretendemos ir não às centenas, mas às centenas de milhares. Estamos comprometidos para mudar a trajetória deste país em direção à liberdade. É isso que está em jogo. Nada menos. Senhor, eu espero e rezo que eles venham hoje. E como bônus, vou deixar a indicação polêmica mais recente da Netflix: O Mundo Depois de Nós. What? No, God, please, no! 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 Eu sei, calma, peraí, não me xinga. De repente você que tá me vendo pode ser um daqueles que odiou o filme, e eu até te entendo, mas é inegável que o filme tem uma trama instigante e possui um elenco consagrado, como Julia Roberts, Mahershala Ali, Ethan Hawke e Kevin Bacon. As férias de uma família numa casa luxuosa sofrem uma reviravolta quando o cyberataque afeta todos os dispositivos e duas pessoas estranhas batem à porta. Eles avisam que o mundo sofreu um colapso cibernético, o tal Reset, e que aquela casa pertence aos dois. Agora, resta aos dois grupos familiares descobrir o que está acontecendo. E muita gente está tentando descobrir até agora o que de fato aconteceu nesse filme. Mas eu acho que se você ainda não assistiu, precisa dar uma chance. E na pior das hipóteses, você poderá ao menos escolher seu lado nos debates acalorados sobre este filme na internet. Eu só quero saber qual é a verdade.
assim, encerro nossa maratona cinematográfica do último dia do ano. Espero que essas recomendações tenham acrescentado um toque especial à sua despedida de 2023. Agora, enquanto nos preparamos para dar adeus a este ano que se vai, quero expressar minha gratidão por sua companhia ao longo desta jornada cinematográfica. Que 2023 tenha sido repleto de aprendizados, conquistas e, é claro, de incríveis histórias contadas na tela. Que o próximo ano reserve a cada um de vocês ainda mais alegrias, realizações e muitos outros filmes inesquecíveis. Desejo a todos uma virada de ano espetacular e que os créditos finais de 2023 sejam apenas o início de uma nova e emocionante narrativa em suas vidas. E não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar com a galera. E até o próximo ano, pessoal!